Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, temos muitas notícias importantes para trazer para vocês. O Vasco acaba de anunciar os seus 2 primeiros reforços. Vamos falar da semana do Vasco que inicia amanhã, já com o Marcelo Cabo comandando a equipe. E não esquece de deixar o seu like aí já no começo do vídeo, que é muito importante. Feito essas considerações, vamos começar falando do treinamento de amanhã. A equipe do Vasco vai se apresentar no CT do Almirante às 3h30 da tarde e já a partir de amanhã, Marcelo Cabo é quem vai comandar as atividades, não mais Diogo Siston. Inclusive, na nota oficial que o Vasco fez agora há pouco no seu site oficial, anunciando a contratação do zagueiro Hernando e do meia Marquinhos Gabriel, que eu já vou falar, o Vasco informou que amanhã, após o treinamento, o Vasco vai estar passando a programação da semana e também anunciando quais jogadores estarão na lista para poder treinar com a equipe principal. Ou seja, amanhã será um dia importante para a gente ver, de repente, esses jogadores mais veteranos aí, quais vão ser afastados. O Vasco vai colocar numa linha ali para negociar e não vão treinar com a equipe principal com o Marcelo Cabo. E também os meninos da base. Quem é que vai voltar para o Sub-20 e quem é que vai manter jogando com o time principal. Pelo que eu tô percebendo, o Vasco já deve levar a campo contra o Iguaçu no sábado a sua equipe principal. Por quê? Na outra semana tem o duelo contra a Caldense pela Copa do Brasil. E o próprio Marcelo Cabo já assumir na equipe principal aí, deve dar pinta aí já de que o Vasco de fato deve começar a jogar com o time principal. Mas não tá certo isso ainda, eu só vou ter essa confirmação a partir de amanhã. Qualquer novidade a respeito dessa situação eu trago para vocês. Falando agora dos reforços, o Vasco acabou de anunciar suas 2 primeiras contratações para a temporada 2021. Estamos falando aí do zagueiro Hernando, de 32 anos de idade. Também o meia atacante Marquinhos Gabriel, que tem 30 anos de idade. 2 jogadores experientes, 2 jogadores rodados. Vou dar a minha opinião aqui dos 2 jogadores. Primeiro, falando do zagueiro Hernando. Acho que o Hernando é um cara que chega para somar, chega inclusive para jogar. É polivalente, o Hernando joga de zagueiro, mas também joga de lateral esquerdo. Vamos prestar atenção nessa informação. A gente está se desfazendo agora do Henrique e muito provavelmente do Neto Borges também. E atualmente no elenco lateral esquerdo só o Riquelme, que é jogador ainda oriundo da categoria de base. Vamos ver se o Vasco vai ao mercado trazer algum lateral. Mas numa eventual necessidade, o Hernando joga de lateral esquerdo. Inclusive, nessa temporada no Bahia, chegou a fazer alguns jogos assim. Salvo engano, um dos gols do Bahia contra o Vasco, perdeu lá por 3-0, saiu de uma jogada do Hernando. O Hernando fez uma ótima partida naquele dia contra o Vasco. O treinador à época ainda era o Ramon Menezes. Salvo engano, depois dessa derrota para o Bahia, foi que o Ramon foi demitido. É um jogador que, por onde passou, sempre teve passagem longa, não é jogador que é andarilho e fica pererecando, tanto que ele tem poucos clubes na carreira. Ele jogou muitos anos no Goiás, aí se destacou, foi vendido para o Inter, jogou de 2014 a 2018 no Inter, também fez longas temporadas, sempre sendo titular, e depois ele foi para o Sport. Teve um ano emprestado no Sport, jogou bastante jogos, quase a temporada inteira ele foi o titular absoluto da equipe do Sport, voltou ao Inter e foi emprestado ao Bahia, e nessa temporada também foi titular. Então é um jogador sim, que chega para ser útil e para ajudar. Eu gostei muito da contratação. Já via o Hernando com bons olhos. É um jogador viril, é um jogador que tem uma razoável técnica, já que joga de lateral esquerdo também. É um cara que tem liderança e campeoníssimo. Eu vou ler para vocês aí o perfil dele. Você vai ver que por onde passou sempre levantou muitos títulos. Então acho que é um cara que vai agregar. Por outro lado, fazer uma observação aqui. Hernando, Ricardo Graça e Leandro Castan. 3 zagueiros canhotos. Isso pode ser também já uma deixa aí de que o Leandro Castan não deve ficar. Não estou confirmando isso aqui, tá? Eu acho que com a chegada do Hernando,
pode ser que a diretoria de fato esteja pensando aí talvez em nem desfazer de vez do Castan, emprestar ele por uma temporada já que tem um salário alto e aí para o outro ano talvez até ficar com os dois no plantel. Falando agora do meia atacante Marquinhos Gabriel, é um jogador que sempre demonstrou ter boa técnica, mas vou fazer uma observação aqui. Algo nele me preocupa, porque é um jogador que não vem tendo muita sequência. Você fala assim, Marquinhos Gabriel, ele é identificado com qual clube? Nenhum. Ele passou por vários times aí, Corinthians, Santos, Palmeiras, Internacional, Atlético Paranaense, jogou no mundo árabe, salvo engano teve Bahia também. Então um jogador que passa por muitos clubes e não consegue se firmar. Chegou para o Corinthians sendo muito badalado, até campeão brasileiro lá, entrava e saía do time, não chegou a fazer uma temporada ruim, mas nunca entregou aquilo que se esperava dele. Ele e o Marlone, por exemplo, e o Giovanni Augusto, foram 3 jogadores que o Corinthians trouxe contando demais e acabou que quem deu conta do recado foi o Rodriguinho, na época que ainda era meio desconhecido, era um reserva, já estava no elenco há muito tempo. E também o Jadson, já veterano. O Jadson acabou fazendo a sua última grande temporada lá em 2017. Por outro lado, eu até aprovo a contratação. É um meio jogador que é difícil você achar no mercado e é um jogador que tem experiência. Pode não ser um cracaço, um jogador talvez que vai arrebentar, mas é um jogador que eu vejo com condição de agregar. É experiente, mas também não é velho. Tem 30 anos, está com uma boa condição física. Não é um jogador que tem um histórico muito longo de lesão. Então acho que sim, pode ser útil ao Vasco. Por outro lado, apesar de eu achar que ele pode ser útil, não vou cravar aqui, meu Deus, que o Vasco trouxe um meia espetacular. Gosto da contratação, acho sim que ele pode dar um bom caldo, mas ainda tem um pouquinho de pé atrás com a situação do Marquinhos Gabriel. Os dois jogadores chegam aí com um contrato de 1 ano e no caso do Hernando ele tem uma cláusula aí que pode ter renovação automática por mais uma temporada, caso ele atinja algumas metas. E para você que não conhece os dois jogadores, eu vou ler para vocês agora o perfil dos dois atletas. Mas antes se liga, você acompanha aqui o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Você tem na palma da sua mão notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu. Você pode ver de graça também jogos do campeonato francês e do campeonato alemão. E você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vasco e toda vez que tiver uma notícia do Vascão, o aplicativo te manda uma notificação. Depois você baixa o OneFootball, é impossível viver sem. Venha para o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço e o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vou ler para vocês agora o perfil do Hernando e logo em seguida leio para vocês também o perfil meia Marquinhos Gabriel. Natural de Flores de Goiás, Hernando é cria das divisões de base do Esmeraldino. No Goiás, conquistou 4 títulos estaduais e foi campeão da Série B em 2012. O defensor possui passagem pelas categorias de base da seleção brasileira. O sucesso em Goiânia o fez ser contratado pelo Internacional em 2014. No Colorado, boas atuações e mais 4 títulos, todos a nível estadual, foi emprestado ao Sport Recife em 2018 e se transformou rapidamente numa das lideranças do time, sendo utilizado em 32 das 38 partidas do Brasileirão. Deixou o Inter no ano seguinte e acertou com o Bahia. Pelo esquadrão, manteve a regularidade e também foi bastante utilizado. Foi titular absoluto da equipe baiana na última edição da principal competição nacional. Natural de Seu Bate, Rio Grande do Sul, o armador estreou no profissional pelo Colorado, onde fez parte do grupo campeão da Recopa Sul-Americana de 2011. Marquinhos Gabriel passou por outros grandes clubes do Brasil. No Santos, em 2015, conquistou o Campeonato Paulista. Repetiu a dose em 2017 e 2018 pelo Corinthians, por quem se tornou campeão brasileiro. Campeão estadual também em 2019 e 2020 por Cruzeiro e Atlético Paranaense. O gaúcho chega para reforçar o setor de criação dos Gigantes da Colina, tendo em vista que tem na construção de jogadas uma de suas principais características. O meio-campista, que também se destaca pelos gols bonitos, colocará toda a sua experiência à disposição da equipe Cruz Maltina nos importantes desafios dessa temporada. Bom, rapaziada, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse giro de notícias. Mais tarde, aí por volta de 10, 11 horas da noite, eu tô subindo o nosso último giro de notícias desse domingo, informando vocês. E aí, gostaram dos nomes? Gostaram das contratações? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Só fazer uma breve pincelada aqui.
Muita gente talvez vai criticar. O Vasco dispensou o Marcelo Alves com 21 anos e trouxe o Hernando. Acho que o Vasco errou em mandar o Marcelo Alves embora. Marcelo Alves não era para ter saído. Por outro lado, eu acho que os dois jogadores poderiam estar no elenco, tá? Não é que um inviabilizaria o outro. O Marcelo Alves ficava no elenco, não podia trazer o Hernando. Não, acho que os dois jogadores poderiam e deveriam estar no elenco do Vasco, tá? Acho que o Vasco deveria se desfazer do Erling, talvez emprestar o Leandro Castan, que é um jogador que eu gosto, apesar de ter tido uma temporada abaixo, pode se recuperar na próxima temporada, mas por questão salarial, né, talvez o Vasco empreste ele até dezembro. Já tem o Hernando, que é um cara que tem um perfil dele, canhoto, experiente, vencedor também. E aí, para outra temporada, o Vasco retornando à Série A, o Castan poderia, sem problema algum, retornar à equipe principal do Vasco. É só uma opinião minha, não sei se o Castan vai ou não vai ficar, mas acredito eu que pela própria vinda do Hernando não deve ter um salário alto e talvez o Vasco tenha feito essa mexida de mercado aí já pensando nessa situação. O Hernando, apesar de 32 anos, tem um físico avantajado, não se contunde, é um jogador regular. Você pode ver que todas as equipes onde ele passa, ele é titular e sempre joga mais de 30 jogos, então não tem problema a questão da idade do Hernando não. Beleza? É isso. Vou encerrando minha participação por aqui. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa seu like. Se não gostou, deixa o dislike também. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento diga em volta. Vasco, tamo junto. Valeu. Fui!